Olá pessoal, de Projeto 3. Como vocês estavam com algumas dúvidas no início dessa parte do desenvolver, né, do segundo estágio do nosso projeto, resolvi fazer esse vídeo aqui para clarear um pouco mais sobre o processo, sobre as ideias que estamos tendo no avançamento, né, desse projeto agora na sua segunda fase. Então, o método que estamos utilizando para o desenvolvimento das ideias é o funil de ideias. O funil de ideias é caracterizado por essas etapas aí. Primeiro se gera um máximo de ideias, depois se faz uma triagem dessas ideias, elas vão para testes e melhorias e depois a gente aplica um segundo filtro para selecionar a ideia final. Então esse é um método muito utilizado na parte de criatividade e é o que a gente vai utilizar também para a geração de ideias nessa parte de desenvolvimento do projeto. Então, a primeira etapa é gerar o máximo de ideias possíveis. Para isso, a gente utiliza o método mais comum, é o brainstorm. Já falei sobre o brainstorm quando apresentei o início da fase de desenvolver e dei algumas dicas para a realização de brainstorming que estão lá presentes no vídeo que está disponível lá no Classroom. Inclusive, as duas principais dicas que eu tenho para dar para vocês sobre o brainstorm é deixem as ideias fluírem, principalmente. Então, quando você gera uma ideia e ao mesmo tempo já critica e seleciona e nem registra essa ideia, você está bloqueando o fluxo criativo, certo? Isso impede que você traga à tona ou pense em ideias diferentes. Vai ser muito mais difícil fugir do padrão, fugir do normal, fugir da caixa, né, ter ideias fora da caixa, com um pensamento como esse, um pensamento restritivo. Então simplesmente deixa a ideia fluir. E a segunda dica é se divirtam, certo? Tem que ser um processo divertido, esse de geração de ideias. Para expressar essas ideias, a gente utiliza algumas ferramentas. A primeira delas é palavras, certo? Então você pode registrar ideias em forma de palavras ou frases curtas. O segundo método são desenhos, ainda que não sejam desenhos como esses aqui apresentados, né, tão bons assim, mas o que interessa é registrar a ideia visualmente. Né? A palavra ela tem uma capacidade verbal, de verbalização da ideia, e o desenho é a capacidade de visualização, visual da ideia. O outro tipo é modelos, mas a gente vai ver isso só posteriormente. Eu criei aqui esse gen aqui para mostrar mais ou menos como é que deve funcionar esse fluxo aí, certo? De geração de ideias. Então, o desafio de design aqui é projetar um case duplo de óculos, que foi um projeto que eu já desenvolvi, certo? Então, a primeira coisa é deixar as ideias virem. Então, como uma analogia, eu posso pensar num casco de, por exemplo, certo? Como algo relativo à proteção, né? Algo que vai proteger alguma coisa. Posso até inserir aqui uma imagem que faça essa relação. É uma imagem vinda da internet e depois posso ligá-las aqui por meio de uma seta. Né? Posso pensar também numa forma mais ou menos assim, certo? Um corpo central. Aí aqui eu posso inserir o desenho de um óculos, né? Esse seria esse. Ele é até bom porque já veio com em PNG, né? Outro modelo aqui. Se eu vou girar. Certo? Um corpo central de plástico. Eu posso ter uma outra ideia, que é um corpo central aqui, certo? E aí eu pego,
esse óculos, insiro aqui num case para ele mesmo. Só aumentar mais um pouquinho. Certo? Insiro esse aqui. E aqui eles se encaixam no case, né? Cases individuais. Posso falar lá aqui. Eu encaixo esse óculos num case, esse outro no outro e encaixo os dois cases num corpo único também, certo? E uma outra alternativa, né, é ele ser como um tecido, certo? Por exemplo, né? Eu posso fazer assim simplesmente. Esse aqui também. E aqui ele se enrolaria, né? Então posso botar uma seta aqui. Eles entram, né, nesses espaços. E aqui é de tecido e esse tecido se enrola, né? Fechando, certo? Então eu posso colocar até aqui tecido, né? Posso colocar outro aqui, enrola, certo? Então aqui eu fiz um brainstorm rápido de 4 ideias, certo? Para o meu problema. Eu posso até aqui numerá-las, devo numerá-las, né? Então vamos botar o casco de tartaruga como 1, esse do corpo central plástico 2, esse dos cases individuais 3, certo? E esse aqui do tecido 4, ok? Pronto. Então aqui eu fiz um brainstorming rápido, certo? Eu só registro, só coloco aqui as ideias, certo? A próxima etapa é a expansão das ideias, né? Então eu tive as ideias, criei as ideias e agora eu vou expandi-las, certo? Para isso a gente está utilizando o Mescry. O que significa Mescry? Modifique, elimine, substitua, combine, rearranje, adapte e inverta. Então, eu tenho aquelas ideias já criadas, fica difícil quando a gente faz um brainstorming fugir daquilo ali que a gente já criou. Então, por isso que o Mescry é um exercício de expansão. Né? Ele faz com que a gente expanda as próprias ideias que a gente já criou. Então, eu vou pegar as ideias que eu criei aqui no brainstorm, e vou expandir por meio do Mescry. Certo? Então, por exemplo, eu vou pegar esse conceito aqui, o 3, certo? E vou eliminar esse corpo central. Então vamos trabalhar com elimine. Vou registrar aqui o 3, conceito 3, e vou eliminar o corpo central. Vou só colocar aqui um case aqui. Pronto, eliminando aquele corpo central, eu posso fazer só com que essas peças se encaixem. Aqui eu posso ressaltar, encaixe. Ok, então eu eliminei a necessidade daquele corpo central. Eu posso pegar essa ideia 2 aqui, certo? E ao invés de fazer o corpo central com as pernas dos óculos por fora, né? Eu posso pensar, por exemplo, em adaptar para que ele seja um corpo único, mas que os óculos eles fiquem não com a perninha para fora, mas fiquem para dentro do case, né? Eles possam ser encaixados dentro do case. Né? Então aqui eu estou adaptando. Vou botar o 3 aqui. Adaptando uma ideia do conceito 2, certo? E eu também posso pegar essa própria ideia aqui, né, de vir do óculos vir por cima, né, ele encaixar nesse sentido, e inverter.
Então, ao invés dele encaixar por cima, eu encaixaria o óculos aqui pela lateral, por um lado, e esse aqui pelo outro. Então aqui eu estou invertendo, certo? A forma como eles são encaixados, certo? Então isso significa o quê? Depois desse exercício do Mescrai, eu vou ter as 4 ideias aqui que eu criei no brainstorm e expandir elas, né, com elimine, com adapte e com inverta, certo? Então agora no total eu tenho 7 ideias. Então a terceira fase desse processo é a seleção das ideias, é o filtro 1. Como é que a gente vai fazer isso? Pela matriz de seleção, certo? O que é a matriz de seleção? São dois eixos, um eixo X e um outro eixo Y, que geram 4 quadrantes, então isso é muito utilizado, esse tipo de ferramenta. Nesses dois eixos a gente vai colocar os parâmetros de avaliação. Quais são os parâmetros que nós vamos utilizar no nosso projeto, né, para avaliar as ideias? Originalidade e viabilidade, certo? No eixo X, originalidade, à direita, aquilo que é mais original, mais novo, à esquerda, aquilo que é mais comum, normal. Enquanto no eixo Y, a gente vai ter o parâmetro de viabilidade. O que tiver mais acima, viável, mais abaixo, inviável, certo? Isso vai gerar 4 quadrantes, né? O primeiro é o quadrante esquerdo inferior de ideias que são normais, que são comuns e inviáveis, então essas ideias devem ser esquecidas. No quadrante inferior direito, a gente pode ter ideias originais e mais inviáveis. É aqui que entram muitas das ideias malucas que a gente tem, que a gente desenvolve, certo? Então elas entram aqui, mas muitas vezes elas não têm viabilidade, elas não podem ser feitas com a tecnologia disponível, ou elas não podem ser adaptadas ao público que a gente está trabalhando, então deixa essas ideias para depois. No quadrante superior esquerdo, a gente tem ideias que podem ser aproveitadas, são aquelas ideias que são viáveis, mas ainda são comuns, são normais, certo? Então a gente pode melhorar, pode adaptar, pode combinar elas para que elas melhorem. E o quadrante ideal é aquele em que as ideias são novas, são originais e ao mesmo tempo são viáveis, certo? São as ideias que fazem a diferença. Nesses 4 quadrantes a gente vai distribuir as ideias que tivemos, certo? Tanto no brainstorming quanto no Mescrai. Voltando aqui para o Jamboard, certo? Então eu posso inserir as ideias que eu tive, né, inicialmente. Então vou botar aqui o Castaruga, né? Certo? E a ideia, a quarta ideia foi a de tecido, né? Que dobra. Além dessas 4 ideias que a gente gerou no brainstorm, a gente expandiu as ideias, criou outras 3 por meio do Mescrai, que foram o case duplo encaixe, o corpo único com óculos dentro, né, eles sendo encaixados de cima para baixo, né, por cima e por baixo, e o corpo único, o óculos sendo guardado dentro do case, só que com encaixe lateral, certo? Então, com as ideias que eu gerei aqui, já disponíveis, então eu posso distribuí-las nesse gráfico aqui que a gente tem, certo? Então a primeira delas, casco de tartaruga, esqueça porque é muito subjetivo, né? A gente não tem uma ideia clara de como é que vai ser esse case. Case de tecido que dobra a gente pode colocar aqui, pode ser, mas ele é comum, né? O tecido também não ajuda muito na proteção dos óculos, né? Então a gente pode deixar aqui como uma ideia comum e viável, né? Mas não tanto, certo? O case de duplo encaixe, né? Ele é viável, ele é interessante, é uma ideia interessante, então a gente pode colocar aqui. O corpo único lateral eu considero superior ao corpo único de cima para baixo, que a gente vai colocar aqui, certo? Ele é viável, mas acaba sendo comum.
O corpo central com as pernas para fora a gente coloca aqui como inviável, é uma ideia original, mas essas pernas para fora acaba ficando inviável, né? E os cases individuais colando no corpo central, a gente também pode colocar como uma ideia viável, né, mas um pouco comum, certo? Então as ideias melhores acabaram sendo essas daqui. A gente pode até puxar essa aqui para esse quadrante, né? Colocar ela como comum. Né? Então as ideias mais diferentes, aquelas que fazem a diferença, né, acabaram sendo essas duas aqui. O corpo único do óculos, né, dentro, encaixando lateralmente, e o case duplo que se encaixa, certo? Então essa ideia aqui a gente vai abandonar, agora sim a gente esquece ela. Essa daqui a gente pode até pensar em depois utilizar em algum outro projeto, por exemplo, então ela pode ser útil no futuro, por isso que a gente deixa para depois. Essas daqui, elas podem se adaptar, a gente pode trabalhar em algumas delas ou uma delas para que elas migrem para esse quadrante aqui, certo? Então, por exemplo, o case de tecido que dobra, ao invés de tecido eu posso usar um material emborrachado, por exemplo, que aí ela sai do comum e vira algo viável e ao mesmo tempo original. E essas ideias aqui, por enquanto, das 7 ideias que eu gerei, foram aquelas que fazem a diferença, certo? São aquelas que a gente vai trabalhar para que tem mais potencial, né, da gente trabalhar e gerar um resultado final mais interessante, mais promissor.